Olá, pessoal do terceiro ano, também da EJA, professor Henrique de Geografia aqui, e eu vou dar continuidade à temática da aula passada, que foi sobre a América Latina. A temática de hoje, ela vai começar a focar nos conflitos recentes da América Latina. Vou começar então com algumas notícias. Uma notícia da BBC do ano passado que fala um pouco sobre a América Latina sendo a região mais violenta do mundo. Essa notícia ela vai focar no alto índice de assassinatos, né, de homicídios. A América Latina também é uma das regiões mais desiguais do mundo e isso pode agravar o problema de violência, segundo especialistas. Uma notícia de 2017 da Comissão Pastoral da Terra, que é uma comissão vinculada à Igreja Católica, que desde 1985 eles registram dados de violência no campo brasileiro. Então, segundo a CPT, em 2017, foram registrados 1.431 conflitos no campo brasileiro, envolvendo mais de 700 mil pessoas. Só em 2017 foram assassinadas 71 pessoas na área rural do Brasil. E nesse mapa aqui da direita existe ele informa pra gente a localização e a quantidade desses casos de assassinatos, de violências no campo. Onde estão essas meia esferas roxas é onde se concentraram esses assassinatos. Então, pelo mapa dá pra gente ver que eles se concentraram tanto na borda sul e principalmente na borda leste da floresta amazônica, ali na transição entre o Nordeste e o Norte. Brasil tem 6,9 milhões de famílias sem casa e 6 milhões de imóveis vazios. A América Latina é a região mais letal para as mulheres. No Brasil, 3 mulheres são assassinadas por dia, enquanto o índice da América Latina é de 9 feminicídios diários. Assassinatos de indígenas crescem 22,7% em 2018, isso no Brasil. Documento também cita aumento de invasões de terras. De acordo com o IBGE, população negra é a principal vítima de homicídio no Brasil. Entre 2012 e 2017, foram registradas 255 mil mortes de negros por assassinato. Em proporção, negros têm 2,7 vezes mais chances de ser vítima do que brancos. Eu trouxe então algumas notícias sobre violências e conflitos na América Latina recentes, mas focando no Brasil, claro, que é como é o país em que a gente vive, como também é aquilo que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, eu decidi focar no Brasil. E como vocês puderam ver, são conflitos e violências que estão relacionados a vários temas. A questão do feminicídio, a questão da moradia, do racismo, das invasões e do preconceito contra os indígenas, conflitos vinculados ao campo, enfim, são tipos de conflitos que, claro, ocorrem em outras partes do mundo, mas sobretudo aqui na América Latina, pois há um passado em comum. A América Latina, ela é essa casa. Quando a gente vai construir uma casa, a gente começa ali pelo. Tem a planta da casa, né, o projeto, é feito o alicerce e essa casa ela começa a ser erguida. E, enfim, a forma como é feita a planta, o alicerce da casa, a estrutura da casa, ela vai determinar como é que vai ser essa casa. A estrutura da casa ela condiciona tudo que vai vir depois. Então é após a construção desse alicerce, após a construção da estrutura, que nós chegamos na nossa casa, que no caso aí é a América Latina. E essa casa ela pode passar por reformas. O piso dela pode ser trocado, a tinta das paredes pode ser alterada, o telhado, as portas, as janelas, as torneiras, os próprios móveis, tudo isso pode ser alterado. Só que existe uma limitação. A limitação é justamente a estrutura da casa,
que faz com que essa casa ela não pode ser reformada e se transformar nisso aqui. Essa daqui ela é redonda, o telhado dela é diferente, os materiais são diferentes. Provavelmente a divisão dos cômodos no interior dela também não é uma divisão tradicional. Se os donos deste imóvel quisessem transformar ele nesse aqui, provavelmente uma, duas reformas não bastaria. Eles teriam que alterar toda a estrutura da casa. E o que é que isso tem a ver com os conflitos recentes na América Latina? Se a América Latina é a casa, a colonização, o processo de colonização que criou a América Latina, ele é a infraestrutura. Por que a América Latina ela foi construída através da colonização? Porque antes dos europeus chegarem à América e colonizarem ela, aqui já existiam milhares de povos, como vocês já bem sabem, e eu já reiterei isso várias vezes. E de maneira alguma, esses povos eles iriam formar países da forma como hoje são os países da América Latina, com a mesma quantidade de países, a mesma extensão, os mesmos limites e fronteiras, organizações políticas, econômicas, culturais, as mesmas línguas. Isso não aconteceria. Os países que nós temos hoje, da forma como são, foram construídos a partir do processo de colonização. E essa estrutura ela é composta, né, ela é baseada em alguns pontos principais. Dentre eles está a exploração dos recursos naturais. Por exemplo, metais preciosos, as terras férteis para se cultivar cana-de-açúcar, cacau e tantos outros cultivos que eram exportados para as metrópoles. Na exploração do trabalho humano, sobretudo na América Espanhola, do trabalho indígena, e na América Portuguesa, né, no Brasil, no caso, da exploração do trabalho dos negros escravizados, né, dos negros africanos escravizados. E também a exportação das riquezas para as metrópoles. Outra coisa na qual se pautou a colonização é o racismo. Resumindo, o racismo se trata de um conjunto de crenças em que divide-se a humanidade em raças e estabelece-se uma hierarquia entre elas, onde algumas dessas raças são superiores a outras. No caso, o racismo que começou com a colonização europeia, ele estabelece que os europeus brancos seriam a raça superior, enquanto que os negros, os indígenas, os asiáticos seriam raças inferiores ou até mesmo não seriam humanos. Está justificada, portanto, a exploração dos negros e a exploração dos indígenas. É importante a gente ter uma noção de que o racismo ele não começou com a colonização da América, ele não começou com a colonização da África, nem com a colonização asiática. O racismo ele é uma prática humana recorrente na história. Entretanto, com a colonização da América, ele ganha uma nova forma. E é esse racismo, fruto da colonização da América e provocado por europeus, que vai caracterizar muitos dos problemas, das desigualdades e dos conflitos do mundo moderno, né, do mundo contemporâneo. De forma que, hoje em dia, mais do que esse sistema de crenças bem delimitado, o racismo ele está introjetado na sociedade, sobretudo na sociedade brasileira, permeando as leis, os costumes, nas práticas sociais do dia a dia, e é necessário então estarmos atentos às formas como ele se manifesta, às formas até mesmo como nós o reproduzimos, para assim podermos combatê-lo. Um outro marco do fenômeno da colonização é o patriarcalismo e o machismo, porque aqui na América Latina viviam povos e alguns desses povos possuíam organizações sociais bem diferentes das nossas, onde, por exemplo, a mulher ela era a chefe do grupo. As mulheres praticavam atividades econômicas que, durante muito tempo, para os europeus, eram atividades voltadas para os homens. Então, a colonização ela foi responsável por difundir a questão do patriarcalismo, daquela sociedade dominada pelos homens, dominada pelos pais, né, pelo pai da família.
igual nós vemos aqui na representação do homem na frente, a família dele, as mulheres atrás, e claro que por último estão os escravos. E outro ponto é a concentração de poder na mão das elites agrárias, das elites escravocratas e também dos políticos profissionais, que estavam nas câmaras, que criavam as leis, que coletavam os impostos. E a colonização ela foi um processo que durou formalmente na América Latina cerca de 300, um pouco mais de 300 anos. Por isso que eu digo que a colonização ela é a estrutura da América Latina, porque foram 300 anos da constituição de relações sociais, de relações políticas, culturais e econômicas que marcaram a América Latina desde então. E as marcas da colonização elas se estendem por vários domínios da vida social e também do território, né? Esse mapa ele mostra pra gente a concentração da população brasileira no território brasileiro, onde quanto mais escuro, maior é a concentração de pessoas nesses lugares, maior é a densidade populacional nesses lugares. Se a gente perceber, a faixa litorânea brasileira é aquela que concentra a maior parte da população. Mais da metade da população brasileira se concentra na faixa litorânea. Isso é um resquício da colonização, porque a colonização europeia no Brasil ela começou pelo litoral. Era no litoral onde estavam os portos, onde estavam as primeiras vilas, os centros administrativos, as primeiras plantações de cana-de-açúcar, de criação de gado, de cacau, de café. E mesmo que atividades econômicas fossem desenvolvidas no interior do país, por exemplo, a extração do ouro na região das Minas Gerais, esse ouro ele devia ser exportado, né? Exportado para a metrópole. Então, ele era levado até o litoral, até os portos e de lá ele era enviado. Por isso que a região litorânea ela é muito importante, ela é visivelmente até hoje, né, a região mais, digamos, dinâmica, e isso é um exemplo de consequência da colonização. E se a gente voltar naqueles exemplos de conflitos que eu apresentei para vocês no começo desse vídeo, nós podemos ver que esses conflitos estão relacionados ao acesso à terra e à dignidade no campo, ao reconhecimento das identidades, dos direitos indígenas, incluindo de suas terras, ao acesso à moradia e o direito à cidade, ao racismo e também à violência contra a mulher. Muitos outros poderiam ser citados aqui, mas foram esses que eu trouxe para vocês no começo. Percebam que todos esses conflitos estão, de alguma forma, vinculados ao passado colonial da América Latina. A questão indígena, a questão da terra, a questão da desigualdade social, do racismo, do patriarcalismo e do machismo. E eu vou citar também rapidamente o movimento do Vidas Negras Importam, que já existe há algum tempo, mas nos últimos meses e semanas vem ganhando destaque após a morte do George Floyd nos Estados Unidos. Apesar de eu estar falando da América Latina, os Estados Unidos também têm um passado colonial, entretanto foi um tipo de colonização diferente daquele que aconteceu na América Latina. Foi uma colonização de povoamento. Os Estados Unidos conquistam a independência em 1776. São os descendentes de imigrantes europeus que fazem a revolução, e a escravidão é mantida sobretudo nos estados do sul. Mas o problema presente hoje nos Estados Unidos é o mesmo do restante da América Latina. Um passado colonial marcado principalmente pela questão do racismo. E nos Estados Unidos também temos um componente muito importante que é o preconceito contra os imigrantes, né? Sobretudo os imigrantes do México e dos demais países da América Latina. Aí na imagem nós temos a foto então de um manifestante fazendo o símbolo da resistência negra para um monumento homenageando Martin Luther King, que foi um líder da luta negra nos Estados Unidos na década de 60. Então percebam que desde a década de 60 e hoje, 2020, as coisas elas não se alteraram muito.
A partir de agora, eu vou focar em alguns desses conflitos, principalmente no Brasil, mas sempre tendo a noção de que são exemplos que se repetem na maior parte da realidade da América Latina, beleza? Então eu vou começar pelos conflitos no campo brasileiro, que eles estão em grande parte relacionados à distribuição desigual de terras. É importante a gente separar dois tipos principais de agricultura que acontecem não só no Brasil, mas no mundo, que é a agricultura familiar e camponesa, que ela é um tipo de agricultura feita sobretudo em pequenas e médias propriedades, com o trabalho de uma família e de pessoas que essa família contrata. É uma agricultura que ela é voltada para a subsistência dessa família, né, para a sobrevivência dessa família, e também para a produção de alimentos que vão para o mercado e que chegam na nossa casa. Mais da metade da alimentação que chega na nossa casa, ela é feita através da agricultura familiar. Porque, em contrapartida, o outro tipo de agricultura que existe é o que a gente chama de agricultura capitalista ou de agricultura extensiva, porque ela é uma agricultura feita diretamente, seu objetivo principal é o mercado, é a produção agrícola, a produção agropecuária voltada para a venda. Ela é praticada geralmente em grandes propriedades ou latifúndios, que é a mesma coisa que propriedades muito grandes, e ela é caracterizada pelas monoculturas. Então, é só soja, cana-de-açúcar, é só milho, só algodão, porque essas monoculturas elas vão ser exportadas para a Europa, para os Estados Unidos, para a China. Então, ela é uma produção totalmente voltada para o mercado. E se a gente observar a distribuição de terras no Brasil hoje, eu vou trazer aqui dados do censo agropecuário de 2017. Esse censo ele vai registrar que os estabelecimentos familiares no Brasil, essas pequenas propriedades, elas representavam em 2017 77% dos estabelecimentos agrícolas totais. Entretanto, detinham somente 23% da área total. Os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares, de 1.000 para cima, de 1.000 até 10.000 hectares, que são aquelas grandes propriedades, geralmente voltadas para a monocultura, representam somente 1% dos estabelecimentos totais. Entretanto, concentram quase metade das terras agricultáveis do Brasil. O que esses dados informam para a gente? Que no Brasil, muitas pessoas têm pouca terra e pouquíssimas pessoas têm muita terra. Existe, portanto, uma grande desigualdade na distribuição de terras brasileiras. Entre 2006 e 2017, esses são os dados relacionados a conflitos e assassinatos. Os assassinatos são informados por essa linha azul, onde em 2006 nós tivemos aí 38 assassinatos, em 2017 foram 71 assassinatos, e os conflitos no campo eles vão variando aí de 1657 a 1431, está sempre acima de 1.000 registros de conflitos no campo. Então o que a gente pode entender é que esse alto índice de conflitos e de assassinatos no campo brasileiro, eles estão vinculados à questão da desigualdade da distribuição de terras no Brasil. E se a gente quiser entender o porquê dessa desigualdade e desses conflitos no campo brasileiro, nós temos que estudar a planta da casa. Nós temos que estudar a história do nosso país e a história da América Latina, porque é nela que nós vamos encontrar a raiz desses problemas. Se a gente volta lá no período colonial, entre 1530 e 1822, ou seja, durante todo o período do Brasil colonial, as terras brasileiras elas eram da coroa portuguesa. E como o interesse era tornar essas terras produtivas,
a coroa concedia essas terras a membros da elite portuguesa, que eram responsáveis então por ocupar e produzir nessas terras. Percebam que são 300 anos de formação de grandes latifundiários, de grandes proprietários de terra, né, que se apossaram dessas terras brasileiras, ignorando totalmente quem já habitava nelas, né, no caso, os indígenas. Após a independência do Brasil, em 1822 até 1850, houve um período de apropriação livre de terras. E é claro que quem mais fez isso foram aqueles que já eram grandes proprietários, que já tinham muito poder. Em 1850, é instituída no Brasil o que a gente chama de Lei de Terras. Todas aquelas terras que haviam sido apropriadas desde o período colonial e, sobretudo, entre 1822 e 1850, elas foram registradas, elas foram legalizadas, até para se evitar conflitos, né? Aquelas discussões sobre tal área pertence à minha propriedade, não à sua, era tudo muito incerto na época. E mais importante do que isso, as terras brasileiras se tornam mercadorias. Então quem tinha terra, a partir de então, poderia vendê-las, poderia comercializá-las. E aquelas terras que ainda não haviam sido apropriadas por ninguém foram consideradas terras do Estado e, se alguém quisesse elas, teria que comprar. O Estado ele passou a arrecadar dinheiro para trazer imigrantes europeus para o Brasil para trabalhar nas fazendas, e um dos objetivos principais da Lei de Terra era o de impossibilitar que ex-escravos e imigrantes europeus mais pobres tivessem acesso à terra. Porque se os escravos libertos ou se os imigrantes europeus chegassem no Brasil e eles pudessem se apropriar de qualquer terra que eles quisessem, eles iam sobreviver do próprio trabalho, né? Eles iam plantar, eles iam vender seus alimentos e iam sobreviver do próprio trabalho. E quem é que iria trabalhar para os fazendeiros? Quem é que iria trabalhar para os latifundiários? Em um contexto onde já estava se discutindo bastante o fim da escravidão, né? Em 1850, o tráfico de escravos já havia sido proibido. E a abolição chegaria algumas décadas depois. Então, vislumbrando o fim da escravidão, foi instituída a Lei de Terras para que só pudessem se tornar proprietários aqueles que comprassem. E é óbvio que ex-escravos e imigrantes pobres não têm dinheiro para comprar terras. Resta a eles, então, para sobreviver, continuar trabalhando para os latifundiários. Mesmo com a Lei de Terras, os grandes latifundiários eles continuaram se apropriando ilegalmente de terras. Eles não compravam, eles se apropriavam dessas terras públicas, ou expulsando camponeses, indígenas também, e eles regularizavam essas terras através do seu poder político. Na política tinham pessoas ou de sua família ou de seu círculo de amizade próximo, e essas pessoas faziam esses favores de regularizar essas posses ilegais, que é algo que é feito, que é realizado até hoje. Durante todo o século XX, principalmente nas décadas de 50 e 60, surgiram vários movimentos em favor da reforma agrária. Se trata da distribuição mais igualitária e justa das terras, sobretudo daquelas terras que foram apropriadas ilegalmente e daquelas terras que são improdutivas. Porque o que acontece? Muitos proprietários eles expandem as suas propriedades, desmatam, transformam ela em pasto, não produzem nada e esperam o valor da terra aumentar. Eles vão lá e vendem, né? Isso se chama especulação imobiliária, que não produz nada. A única coisa que produz é o aumento da riqueza dessas pessoas. Então a reforma agrária ela tem como objetivo provocar uma distribuição mais igualitária de terras, visando diminuir essas injustiças e possibilitar que pessoas que estejam realmente à vontade de trabalhar, de produzir, seja para a sua própria subsistência, ou seja para a produção de alimentos para o mercado, tenham acesso à terra. Nas décadas de 50 e 60 do século passado, surgiram algumas organizações conhecidas como as Ligas Camponesas, que lutavam ao longo de todo o Brasil a favor da reforma agrária. E outras discussões eram feitas mais no âmbito da política institucional, tanto que o presidente João Goulart
na década de 60, ele tinha dentro das suas propostas de reformas de base a reforma agrária, que começaria a ser implantada em 1964. Só que, se vocês conhecerem bem a história do país, em 1964 os militares tomam o poder, alguns anos depois eles dão um golpe, né, porque eles não fazem as eleições como era prometido, e começa-se então o período da ditadura militar. E durante esse período, essas organizações camponesas e todas essas propostas de reforma agrária são completamente massacradas. Os militares, eles também foram responsáveis por aquilo que a gente chama de modernização conservadora da agricultura brasileira. Porque foi um período, né, de 64 a 1985 em que a agricultura brasileira ela foi modernizada no que diz respeito à introdução de máquinas, agrotóxicos, enfim, uma série de implantações técnicas e científicas para se aumentar a produtividade dessas grandes propriedades. Entretanto, a distribuição de terras ela continuou desigual, ela continuou injusta. E durante o período militar também ocorreu a expansão da fronteira agrícola. Ou seja, a agricultura brasileira ela começou a avançar cada vez mais em direção ao centro-oeste e às bordas da floresta amazônica. Na década de 80, já perto do fim do regime militar, surge uma outra organização famosa que é o MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ele surge em Santa Catarina, uma vez que a região sul ela é bem marcante a questão da luta pela reforma agrária, pelas pequenas propriedades na região sul. E é um movimento que rapidamente ele se espalha pelo país. O MST está associado a uma outra organização internacional que defende a reforma agrária, que é a Via Campesina. E após décadas e décadas de luta a favor da reforma agrária, a partir da participação intensa do MST, a reforma agrária ela foi discutida na elaboração da Constituição de 1988. Para quem não sabe, a Constituição ela é o conjunto de regras e normas que rege o país, incluindo o que é que cabe a cada poder, como é que devem ser feitas as leis. E a última Constituição que nós temos é a de 1988. E a reforma agrária ela foi discutida e introduzida nessa Constituição como um dos objetivos do Estado brasileiro. É claro que com a influência dos grandes latifundiários, né, com a influência das pessoas que não estão afim disso, foi colocado ali também que os proprietários que tiverem as suas terras desapropriadas para serem feitas a reforma agrária, eles deverão ser indenizados. Então, mesmo aqueles grandes proprietários que se ocuparam ilegalmente de terras, o Estado deverá indenizar essas pessoas. Então acabou que se tornou até um projeto lucrativo, se apropriar de terras públicas, regularizar elas, para depois o Estado ir lá e indenizar pela desapropriação. E como a demanda por reforma agrária é muito grande, o Estado não consegue arcar com os custos necessários para tantas indenizações. Quais são as formas de luta hoje em dia por reforma agrária e por direitos no campo? As manifestações, as discussões na Câmara, no âmbito do Poder Executivo também, e as mais conhecidas talvez são as ocupações de terra. Geralmente essas ocupações elas ocorrem em propriedades ilegais e em propriedades improdutivas. Então, de certa forma, forçando o Estado a olhar para essas ocupações e a realizar assentamentos, em realocar essas pessoas para outras regiões. A maior parte das ocupações, que nesse mapa estão representadas pelo símbolo vermelho, elas estão presentes na região sul, sudeste, no nordeste. Só que quando o Estado realoca essas pessoas, ele realoca elas para onde está verde, né? Aqui nas bordas na borda sul, na borda leste, no interior da Amazônia. Ou seja, o Estado ele não faz a reforma agrária, ele realoca essas pessoas para terras públicas. E a desigualdade de distribuição de terras no Brasil
permanece. No século passado e até hoje, foi recorrente os casos de pessoas que tiveram que sair do campo, ou porque foram expulsas, ou porque não conseguiram sobreviver pelo pequeno tamanho de suas propriedades, e se deslocaram para as cidades, na procura de uma melhor condição de vida, na procura de trabalho. Como muitas pessoas fizeram isso, sobretudo em direção às grandes cidades como São Paulo, essas cidades cresceram de forma desordenada. Essas pessoas, por seu baixo poder aquisitivo, tiveram que alugar imóveis ou comprar imóveis ou mesmo ocupar de forma ilegal as periferias da cidade, gerando, portanto, áreas mais carentes, tanto de renda quanto de infraestrutura, como saneamento básico, eletricidade, tratamento de esgoto. Então vejam que, como um problema do campo, no caso, a desigualdade na distribuição de terras, está completamente associado à desigualdade e aos problemas urbanos, que nós veremos na aula seguinte. Para finalizar, gostaria de falar também da questão indígena, que está intrinsecamente conectada à desigualdade de terras e, enfim, a forma como se deu a apropriação de terras no Brasil. Quando a gente fala em índio, é importantíssimo termos noção de que existem vários povos indígenas. É a mesma coisa que chamar alguém de europeu. Ele é europeu, mas ele pode ser português, espanhol, francês, alemão. No Brasil, hoje, existem cerca de 897 mil indígenas pertencentes a mais de 300 povos ou etnias. Por exemplo, eu trago aí algumas etnias. Ticuna, com mais de 46 mil pessoas. Guarani Kaiowá, com também mais de 43 mil. Caigangue, Macuxi, Terena, Yanomami, Potiguara, Chavante, Pataxó, Munduruku, Mura, Chucuru, Baré. Então são vários povos e são diversas também as línguas. Nós temos aí dentro do tronco Tupi outros grupos linguísticos como Tupi-Guarani, Juruna, Mondé, Aueti. O que seria o tronco Tupi? É a mesma coisa que falar das línguas latinas. Elas derivam do latim, o português, o francês, o espanhol. Os indígenas hoje no Brasil estão concentrados na região norte, seguida da região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E os indígenas eles vivem no campo, nas terras indígenas e também nas cidades. E aí eu aproveito para falar que o índio que vive na cidade, usa calça jeans, celular, toma Coca-Cola, ele não deixa de ser índio. O que define ser indígena é a história que essa pessoa compartilha, é a religião que ela segue, é a língua materna dela, são os seus valores, os seus costumes. Qualquer povo do mundo tem direito a usufruir da criação de outros povos. O problema está quando isso é imposto, e justamente foi isso que aconteceu com os indígenas na maior parte da história do Brasil. Mas eles têm todo o direito de decidirem o que é que eles querem usar, quais são os seus projetos, suas perspectivas de futuro. E não é o uso de carros, computadores e celulares que faz com que eles deixem de ser indígenas. A gente sabe que durante a colonização e mesmo com o fim da colonização, os direitos dos indígenas eles não foram reconhecidos. Com a Constituição de 88, é realizado um grande avanço nos direitos indígenas, pois está nessa Constituição que são reconhecidos aos índios a sua organização social, os seus costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre suas terras, competindo então à União, ao governo, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E o que são as terras tradicionalmente ocupadas? Elas não são necessariamente aquelas terras onde os indígenas estão há mais tempo. Isso porque muitas de suas terras foram apropriadas ao longo da história por fazendeiros, por mineradores,
mas com a ajuda de antropólogos, com a ajuda das instituições políticas responsáveis pela demarcação de terras indígenas, elas são localizadas e assim inicia-se o processo de demarcação dessas terras. Inclusive vocês pesquisaram um pouco disso em uma das atividades, das primeiras atividades de geografia, se eu não me engano, atividade 2. E a Comissão Pastoral da Terra, só em 2017, registrou 5 assassinatos indígenas, 16 ameaças de morte e 26 tentativas de assassinato. E em quilombolas a situação é parecida ou até pior. Né? Foram 11 assassinatos, com 4 sofrendo tentativa de assassinato e outros 34 sofrendo ameaças de mortes. Obviamente que os indígenas resistem bastante, né? Resistiram ao longo da história até hoje, e um dos exemplos é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que organiza uma das maiores manifestações do país que acontece todo ano, que é o Acampamento Terra Livre, onde diferentes povos indígenas de todo o Brasil se deslocam até Brasília. Lá eles acampam na frente do Congresso durante algum tempo para manifestarem a favor do respeito aos seus direitos e da demarcação das terras indígenas. Nesse vídeo eu explorei os conflitos envolvendo camponeses, indígenas e citei os quilombolas, de um lado, né, e do outro lado, os latifundiários, os mineradores e o Estado. E o Estado, aí no caso, tem uma dupla função. A função de proteger o direito dessas pessoas e a função também de atacar o direito dessas pessoas, porque dentro do Estado estão representados os interesses dessa elite agrária, mineradora, industrial, banqueira brasileira. São conflitos relacionados à distribuição de terras, à influência política da elite agrária, ao racismo e também, claro, à dependência econômica da América Latina, porque, como vocês estudaram na atividade passada, a maior parte da América Latina hoje possui como uma de suas atividades econômicas principais a produção e exportação de produtos primários, como minério de ferro, bauxita, soja, cana-de-açúcar, e que para manter esse padrão econômico, essas grandes propriedades elas vão continuar se expandindo, essas monoculturas continuarão se expandindo, e consequentemente os conflitos no campo também aumentarão. Tudo isso vinculado à forma como os países da América Latina, incluindo o Brasil, passaram pelo processo de colonização. Eu encerro aqui então essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção.